tem na minha geração hoje um tipo de crente que diz que coloca Deus no canto da parede e determina. Eu que determino. Quem é você, barro, para dizer como que o oleiro tem que proceder? O centurião errou feio aqui, gente. Jesus queria entrar na casa dele para curar o rapaz. Com a graça, com a unção e com a ajuda do Espírito Santo, eu quero ministrar hoje uma palavra submetida ao seguinte tema: basta apenas uma palavra tua. Basta apenas uma palavra tua. Você pode repetir mais uma vez só esse tempo dessa palavra, só você decorar. 1, 2, 3. Basta apenas uma palavra tua. Se todo cristão soubesse o poder criativo da palavra de Deus, todos os dias não começaria o seu dia sem antes ter entrado no seu lugar secreto, buscando de Deus uma palavra para aquele dia, buscando de Deus uma palavra para aquela circunstância ou situação, ou adversidade ou dificuldade que você está vivendo. Buscando de Deus uma palavra para aquilo que você se propõe a fazer ao longo do seu dia. Não sairia de casa sem antes receber uma palavra. Tudo o que Deus faz é por meio da sua palavra. A Bíblia diz que Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Eu vou repetir isso. Todas as coisas são sustentadas pela palavra de Deus. E a gente precisa encontrar, ou saber encontrar, a palavra do dia. A gente precisa ir para um ambiente de oração, se colocar de joelhos, com a Bíblia aberta, começar a orar e ler a palavra, dizer: Senhor, eu quero a palavra do dia. Fala comigo. Fala comigo. Entenda que desde o dia que Jesus morreu na cruz, você não precisa mais de um intermediador entre você e Deus. Hoje, e desde o dia que Jesus morreu na cruz, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo e hoje nós temos livre acesso a Deus, livre acesso ao coração de Deus por meio de Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. A partir do dia que você reconhecer isso, a sua vida vai para um outro patamar, vai para um outro nível. A questão é que nós não fazemos isso porque ainda não aprendemos a reconhecer a importância, a relevância que a palavra de Deus tem em nossas vidas. O texto nós lemos, capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Eu vou narrar para você o início, para você entender o contexto. Mas Jesus está ensinando ali no lago de Genezaré. E uma grande multidão veio para ouvir a palavra. E diante desse cenário, a Bíblia diz que a multidão apertava Jesus. Todo mundo queria ficar perto dele, obviamente. Nesse momento, está Simão, Pedro e os seus amigos de pesca chegando de uma pescaria frustrada. Eles estão chegando. Jesus pega o barco do Simão emprestado, entra no barco, afasta um pouquinho e faz aquele barco de plataforma. E dali a Bíblia diz que ele está ensinando aos discípulos, aos seus futuros discípulos. Nesse momento ainda não eram discípulos, eram apenas pescadores. E Jesus
dá a Simão uma instrução. Aliás, todo milagre é precedido de uma instrução. Grava isso. Todo milagre é sempre precedido de uma instrução. Muita gente não sabe disso, mas você já sabe. E Jesus olha para o Simão, que ele acabou de ensinar para as multidões, e dá a seguinte instrução: vai para o lugar fundo e lançai as vossas redes para pescar. E o Pedro, o Simão, diz assim: Senhor, nós trabalhamos a noite toda, nada apanhamos. Senhor, a nossa noite foi frustrada. A nossa expectativa foi frustrada. Na verdade, o que eu estou descrevendo aqui é um cenário de frustração. E quem nunca foi frustrado em algum momento na sua vida? Quem nunca foi, irmão, desculpa, não é praga não, não é maldição não, tá? Você está sujeito a também ser frustrado em algum momento. Até as crianças já foram frustradas. Frustração nada mais é do que uma expectativa não correspondida, uma expectativa quebrada. É quando você espera um resultado e esse resultado não vem. Frustração. Frustração é quando um desejo que você vinha nutrindo há muito tempo no seu coração não acontece. Quando você queria fazer algo ou alcançar algo e de repente você encontra uma barreira, um impedimento e você não consegue transpor aquilo. Frustração é quando uma sensação de impotência toma a sua alma depois de você ter se esforçado tanto e não ter conseguido mudar a situação que você está. Frustração. Eu lembro que eu passei um momento de frustração tão grande na minha vida que eu entrei num choro, mas tão copioso. Porque eu passei o ano inteiro estudando, me esforcei. Fiz tudo o que eu poderia fazer. E no meu coração eu dizia assim, ó, dessa vez eu passo o vestibular em medicina. Irmão, quando chegou o resultado, que eu vi que eu não tinha passado, que todo o meu esforço, entre aspas, tinha ido por ralo, irmão, eu chorei igual uma criança aquele dia. Mas chorei de verdade. Eu não sei como eu consigo chorar tanto. Meus pais não conseguem controlar, meus irmãos não conseguem controlar. Aí, de repente, chegou uma vizinha, uma abençoada de uma vizinha lá, dona... Deixa eu falar. Já uma senhora assim, que os filhos dela já tinham passado no vestibular. Ela falou, meu filho, ô Joelson, não chora assim não. Já aconteceu isso com, não lembro o filho dela também não, com o Pedrinho, com o Joãozinho lá, o filho dela. Vestibular é bom por isso. Porque quando você perde um, no outro ano você tenta de novo. Eu falei, que bendita consolação. Vestibular é bom por isso. Nunca esqueça a frase dela. Vestibular é bom por isso, porque você perde aqui, no outro ano você repete de novo. Eu não sei se aqui piorou a minha situação, eu sei que eu fiquei mal. Eu fiquei frustrado. Todos nós, em algum momento, podemos sofrer algum tipo de frustração. E frustração acontece quando a realidade não corresponde à expectativa. Frustração. Só para saber, quem aqui já sofreu alguma coisa parecida? Levanta a mão para saber. Até os irmãos que nunca sofreram frustração. Gente, que coisa boa, rapaz. Rapaz, vocês estão bem, viu, gente? Não, quem aqui nunca assim, passou por uma situação que o seu desejo não foi correspondido, a sua expectativa não foi correspondida? Levanta a mão para saber. Tem alguns frustrados aqui.
mas está tudo certo. Não, não, frustrado não. Você não é frustrado, você já sofreu frustração, mas você não é frustrado não. Você faz amém por isso, irmão? Está tudo certo. O cenário aqui na vida de Pedro é de frustração. Porque a Bíblia diz que ele saiu para pescar, pescou a noite inteira e nada apanhou. Não conseguiu pescar um peixe sequer. E Pedro está dizendo, Senhor, nós pescamos a noite inteira e nada apanhamos. O que Pedro está dizendo aqui é, Senhor, eu fiz tudo o que eu poderia fazer e não deu certo. Senhor, eu esgotei todas as minhas possibilidades. E lá no texto de Lucas, capítulo 5, versículo 4, pela versão NAA, o texto diz que Jesus dá a instrução, leve o barco para o lugar mais fundo do lago. Quando Jesus está dizendo assim, é que Jesus queria dar a Pedro uma instrução muito poderosa. Pedro, o lugar que a gente resolve frustração não é no raso, é no fundo. Pedro, hoje eu quero resolver um problema de frustração na sua vida. Vá para o lugar mais fundo. Saia do raso, vá para o fundo. Fala mais uma vez isso. Saia do raso, vá para o fundo. Vá para um lugar mais fundo. Vá para um lugar mais fundo. Vá para um lugar mais fundo. Saia do raso. Saia do raso. Saia do raso. Nós estamos vivendo hoje uma geração no cristianismo, uma geração de cristãos que se acostumaram a viver no raso. Eles são rasos no relacionamento com Deus. Anos e mais anos e não muda o seu nível espiritual. Eles se acostumaram com uma espiritualidade rasa, com um relacionamento raso. Não progridem no seu conhecimento em Deus, nas suas experiências com Deus. Não amadurecem, não crescem na fé. Não amadurece, não cresce no conhecimento bíblico. Não amadurece e não cresce no seu nível de graça, de unção, de revelação da palavra de Deus. Entra ano, sai ano, e a pessoa continua no raso. E um dia, Deus deu a Ezequiel uma visão. E a visão foi, ele via do limiar do templo saindo águas, e essas águas eram um rio, e ele viu que um homem pegava pela mão dele e o fez entrar no rio. E quando ele começa a andar no rio, ele percebe que as águas davam apenas nos tornozelos. Então ele está caminhando o rio, e as águas apenas no tornozelo. E de repente, a Bíblia diz que aquele homem mediu 1000 côvados, e vai ele andando, e de repente ele percebe que mudou o nível. E de repente, as águas se dão no tornozelo, agora as águas dão no joelho. Então ele vinha em um nível, depois de algum tempo, águas que dão no joelho. E de repente ele vai continuando, ele mede mais 1000 côvados, ele vai continuando, e de repente as águas dão na cintura. E ele continua, e de repente ele percebeu que o rio era fundo. Era tão fundo que não dava mais para andar. E como não dá mais para andar,
ele não consegue mais determinar nada. Para. Porque tem na minha geração hoje, irmão Toquinho, uma senhora, ó pra cá. Tem na minha geração hoje um tipo de crente que diz que coloca Deus no canto da parede e determina. Eu que determino. Quem é você, barro, para dizer como que o oleiro tem que proceder? Quem sou eu? Quem é você para dizer como que ele tem que fazer? Quem somos nós? Mas isso é tipo de gente que não conhece Deus e pensa que pode mandar em Deus, que pode colocar Deus na parede. Não sabe nem o que está falando. Coisa de... ainda daquele tipo de crente aí que é um pouco imaturo na fé. Que ele se sente no controle da vida, então ele acha que ele determina. Não determina coisa nenhuma. Não determina coisa nenhuma. Aí a Bíblia diz que tem um momento que o Ezequiel, nessa visão, ele está agora no nível fundo. E nesse nível fundo não dá mais para andar, os seus pés não tocam mais o solo, e agora necessariamente, para se manter no rio, ele tem que nadar. E quando ele está nadando, obviamente, ele só tem uma opção: cooperar com o rio. Até porque não dá. E nem tente nadar na direção contrária do rio. Porque se você tentar nadar na direção contrária do rio, você não sai do lugar. Você nada, e depois de algum tempo percebe que não deu em nada. Mas quando você entende que você já está nesse nível de total dependência da direção e da velocidade do rio, aí você alinha a sua vida com a direção do rio e diz: rio, agora nós vamos trabalhar em acordo. Como assim? Eu dou uma abraçada e o rio me leva. Eu dou outra abraçada e o rio me leva. Ei? Quando você entra em um nível profundo, entenda isso. Isso é muito forte. Quando você entra em um nível profundo, você faz pequeno esforço, grande resultado. Pequeno esforço, grande resultado. Pequeno esforço, grande resultado. Porque agora não é mais você que determina, é ele que determina. Agora não é mais a sua força, agora é a força do rio que vai te conduzindo, que vai te conduzindo, que vai te conduzindo. E alguém vai olhando para você e diz: mas como está sendo rápido? Como as coisas na vida dele acontecem rápido? Ei, sabe o que é isso? É o rio. Pouco resultado, pouco esforço, muito resultado. Tem que ter esforço. É relativamente pouco esforço e muito resultado. Pouco esforço, muito resultado. Pouco esforço, relativamente, tá? Pouco esforço, muito resultado. Por quê? Porque agora é o rio que está conduzindo a sua vida. E o que Jesus disse aqui: filhos, eu quero que você saia do raso. Eu quero que você vá para águas profundas. Porque quando você chegar nesse lugar de águas profundas, eu vou resolver um problema de frustração que está na sua vida. Eu já mandei você ir para um lugar mais fundo. E nesse momento que o Pedro diz: Senhor, nós trabalhamos a noite toda. Senhor, nós estamos frustrados. Senhor, eu não sei mais o que fazer. Tudo que eu podia fazer, eu já fiz. Não deu certo. Pois bem, vá para o fundo. Isaías 43:13 diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Entenda isso.
Quando ele determina, ninguém invalida o que ele determinou. Daniel 4,35, na versão NTLH, diz: para ele, os seres humanos não têm valor nenhum. Ele governa todos os anjos do céu e todos os moradores da terra. Não há ninguém que possa impedi-lo de fazer o que ele quer. Não há ninguém que possa obrigá-lo a explicar o que ele faz. Escute, querido. Quando Deus resolve fazer na vida de alguém que obedece à instrução de ir para o lugar mais fundo, escuta, é tão poderoso, é tão precioso, que ainda que não exista, ele traz a existência só para que a palavra dele se cumpra na sua vida. O convite de Deus para você hoje é ele estar de pé. E o convite de Deus para você é este: saia do raso, vá para um lugar mais fundo. Vá para um lugar mais fundo. Vá para um lugar mais fundo. E quando você chegar nesse lugar mais fundo, você vai chegar à mesma conclusão que Jó chegou lá em Jó 42, versículo 2. Pensei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos será impedido. Quando você chegar em lugares mais profundos, ninguém vai impedir o propósito de cumprir na sua vida. Quando você chegar em lugares mais profundos, ninguém vai conseguir te parar. Ninguém vai conseguir te deter. Mas hoje você precisa tomar a decisão de sair do raso e ir para lugares de águas mais profundas, de um relacionamento mais profundo. Hoje você precisa tomar a decisão de aprofundar o seu relacionamento com a pessoa gloriosa, bendita do Espírito Santo. Quantos querem nessa noite, ainda hoje, tomar essa decisão de ir ao lugar mais profundo? Segura a sua mão assim mais um pouquinho, porque toda a frustração na sua vida, toda a frustração na sua vida, hoje o meu Deus vai entrar com providência. Hoje o meu Deus vai voltar com providência. Volta ao lugar mais fundo, lança a tua rede para pescar. Você vai voltar a fazer aquilo que você fracassou. Vou repetir mais uma vez isso. Você fará aquilo que você fracassou, e a vergonha, o desespero, não, o fracasso não vai te dominar. É voltar para o lugar que você sofreu bullying, é voltar para o lugar da tua dor, do teu sofrimento, do teu desespero, é voltar para o lugar que você foi ofendido, para o lugar da sua tristeza, para o lugar da sua vergonha, porque assim diz o Senhor. Segura a mão, segura a mão. Assim diz o Senhor para a sua vida nessa noite. Em lugar da vergonha haverá dupla honra, dupla alegria. Haverá, mas hoje Ele está te chamando. Vem para o fundo. Em lugar de tristeza, dupla alegria. Em lugar de fracasso, duplo sucesso. Em lugar de tristeza, dupla alegria. Em lugar de vergonha, dupla honra. Dupla honra, dupla honra, dupla honra, dupla honra, dupla honra. Se alguém começa a dizer essa palavra, comece a liberar o que você trouxe, comece a exaltar o Deus que garante a sua palavra. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quantos realmente querem e entendem que vai obedecer hoje à voz do Espírito Santo? Eu vou para o lugar mais fundo. Só você que quer ir para o lugar mais fundo, você vai cantar essa canção comigo. Você vai dizer assim, quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a sua glória quero ver.
Eu estou vendo que alguns assim. Eu quero mais ou menos assim. Eu quero mais ou menos. Não, irmão. Isso aqui é para quem quer mesmo. Escute. É no lugar profundo de comunhão com Deus. É no lugar de profunda intimidade com Deus. Que Ele cura. Que Ele resolve o problema da frustração, que Ele converte vergonha em dupla honra. Então, se você quer mesmo isso na sua vida, lugar profundo de comunhão com Deus, joga a tua mão pro céu assim, e você vai declarar isso em alta voz: quero ir mais fundo. Leva, onde eu te... Sim. Sim, 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 quer. Não, vê sua voz, Tudo que eu mais quero é te ver. Poder. Tua Sora bandana bandana candoro redere bandana. Tudo que eu mais quero é te ver. Me forma com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz é boa e meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me forma com tua glória e poder. Pera. Você está dizendo de pé que quer ser envolvido com a glória de Deus? É isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo? Você quer ser envolvido com essa glória? Então comece a ser agora mesmo envolvido com a glória, com a glória, com a glória, com a glória, com a glória. Você vai contemplar a glória do Senhor. Você vai contemplar milagres extraordinários acontecendo em sua vida. Algo de Deus vai acontecer. Um milagre vai acontecer, uma porta vai se abrir, o extraordinário vai acontecer na sua vida, porque hoje a glória de Deus te enche, te enche, te enche, te enche, te enche. Sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios, sejam envolvidos com a glória do Altíssimo Deus. Aleluia. Deixa eu sentar a mão um pouquinho. Levanta as duas mãos assim. É mãos de alguém que está dizendo: eu quero ir para um lugar mais fundo. A mão dele vai te tocar. Ele vai te pegar assim pela tua mão direita. Fala: filho, agora, a partir de hoje, você não vai mais sozinho. Eu vou com você. Eu vou com você. Eu vou com você. Eu vou com você. Eu vou te conduzir a algo mais fundo. Algo mais fundo. Algo mais fundo. Daqui a alguns dias, alguém vai olhar para você, não vai reconhecer e vai dizer: o que foi que aconteceu? É que ele me levou para outro nível. Eu saí do raso. Eu saí do raso. Eu saí do raso. Eu saí do raso. Eu fui para um novo nível. Um nível de comunhão. Um nível de intimidade. Que não eu mais determino. É Ele que vai determinar na minha vida. É Ele que vai determinar na minha vida. Quem? O Senhor. O grande eu sou. O Yeshua. O Hamashia. O Príncipe da Paz. A estrela da manhã. Sim, o santo. O justo. O verdadeiro. É esse mesmo que vai manifestar poder na sua vida. Eu vou pedir para você adorar durante 1 minuto, só me dizer assim: glória, 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 libera essa glória,
Libera agora para ele, glória, glória. Agora mesmo, Jesus está no alto trono, olhando para você. Eu recebo adoração da minha igreja. Eu recebo adoração da minha igreja. Sente um pouquinho. Sente um pouquinho. Sente um pouquinho. Aí Pedro olhou para Jesus e disse assim: Senhor, o cenário de frustração, eu fiz tudo que eu podia, não consegui, mas hoje eu aceito, hoje eu me rendo à sua instrução, eu vou obedecer, eu vou ser intenso na minha busca, eu vou para o lugar fundo, e quando chegar no lugar fundo, eu vou fazer o que o Senhor mandou, eu vou de novo lançar a rede, eu vou fazer aquilo que eu fracassei, eu vou fazer aquilo que eu fracassei. Impressionante que quando o Pedro faz isso, ele é surpreendido. Quando o Pedro faz isso, ele foi surpreendido. Eu preciso falar isso para alguém aqui, tá nessa noite aqui. Deus vai te surpreender, irmão. Não, eu quero ser ministre sobre a Bíblia, alguém está perto de você e diga assim: Deus vai te surpreender, irmão. Pode dizer, pode dizer, pode dizer, pode dizer, sem medo de errar. Deus vai te surpreender, irmão. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque só basta uma palavra. Só basta uma palavra tua, Senhor. Só basta uma ordem tua. Sabe por quê? Porque Ele é Senhor. Não, você não está entendendo, não? Só basta uma ordem tua. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores. A Bíblia diz que Ele está sentado em um alto e sublime trono. Ele manda, e por ninguém é mandado. Ele decreta, e ninguém consegue invalidar o que Ele decretou. E quando Ele dá uma ordem, ainda que não exista, Ele traz existência só para que a ordem dele se cumpra. Só basta uma palavra. Só basta um decreto do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos falar mais uma vez. A palavra dele na sua vida é decreto. Ô, irmão, se o decreto dos reis, dos Medos e Persas era irrevogável, imagina o decreto do Rei dos Reis. Ei, eu vou repetir até o seu coração encher de fé. Só basta um decreto. Só basta uma palavra. O improvável se torna provável por causa da palavra dele. Aleluia. Qual foi o improvável? Lança a rede em um horário que não acontece pesca. E a Bíblia diz que eles foram para o lugar fundo, lançaram a rede, e quando lançaram a rede, surpresa. Está pesado. Não é possível. Eu não acredito. Foi mais fácil do que eu pensei. Eu achei que eu ia jogar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Não. De primeira. Foi. Irmão, não procura entender o que foi que ele fez naquele dia. Ele deu ordem aos cardumes. Cardumes, vocês vão ficar no lugar onde meu servo já está, um lugar profundo. E quando eu lançar a rede, por favor, quem não pede favor para ninguém não. Ele manda e acabou. Cai todo mundo na rede dele. Tá cheio de peixe. Aí comecei um barco. Encheu um barco e ainda tem peixe. Aí tá Pedro. Rapaz! Ajuda aqui. Por quê?
Porque o milagre foi maior do que eu esperava. Aleluia. Não está entendendo não. Mãe, eles estão entendendo, não, irmão? O milagre será maior do que você espera, meu filho. Não, vou repetir a terceira vez. O milagre será maior do que você espera. Por quê, pastor? Porque aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que você espera, além daquilo que você pensa, vai ser maior, irmão Lívia. Vai ser maior, irmão Felipe. Vai ser maior. Vai ser maior. Vou repetir. Eu falei, tá entendendo não? Vai ser maior do que você espera. Eu vou esperar você adorar um pouquinho a Ele. Só você que receber essa palavra. Adora Ele, pelo amor de Deus. Vai ser maior do que você espera. Vai ser maior do que você pensa. Vai ser maior do que você sonha. Vai ser maior do que você pediu. Vai ser maior. Escute. Um dia, a Bíblia conta a história de um homem, de um centurião de Cafarnaum. Você teria que só passar a palavra. E a Bíblia diz que esse centurião foi até Jesus, se ajoelhou diante de Jesus e implorou. Implorar aqui é pediu ajuda. Ele disse: Senhor, ajuda-me. Interessante que é um centurião, tá? Alguém que tem muito prestígio, tinha muito dinheiro, tinha muita influência, mas o dinheiro, o prestígio, a influência dele não resolveu nada daquele problema. Ele estava frustrado, então ele fez a coisa certa. O quê? Ele se aproximou, se curvou diante de Jesus e disse: Senhor, eu imploro a sua ajuda. Ajuda-me, Senhor. Não sei se você está entendendo o que está acontecendo aqui, mas até aqui ele não pediu nada. Nesse momento, ele implora e reconhece quem ele é. O quê? Senhor. Percebeu o detalhe não, irmão? Ele se aproxima de Jesus e diz: Senhor. Antes de pedir alguma coisa, ele está adorando. Tiagão, ele não entendeu não, óbvio. Eu vou repetir. Antes de pedir alguma coisa, irmão Flávia, primeiro adora, filho. Você faz o contrário, você chega com pressa: Senhor, Senhor, ansioso. Meu Senhor, oh meu Deus, e pede. Não, é o contrário. Da próxima vez que você se curvar diante dele, é assim que você vai fazer. Tu és Senhor e Rei. Aí começa a adorar. Governa só. Aí tá você lá adorando. Justo e fiel. Adorando. Vestido de glória. Aí tá você lá adorando. Com as tuas mãos pro céu adorando. Coroado pra sempre reinará. Tá você adorando. Mostrar. Aí daqui a pouco você vai colocar o rosto no pó, prostrado aos pés. Erguemos o teu santo nome, Oh! em adoração. Nos entregamos Aí você vai se entregando. a ti, como ao teu lugar, e habitar entre nós. Assim, ó. Nossa. Escute agora. Depois que o centurião em Cafarnaum, ele adorou, agora ele abre o coração e diz o problema: Senhor, o meu servo está em casa,
terrivelmente atormentado, violentamente atormentado, está paralítico e atormentado violentamente em profundo sofrimento, com dores terríveis. Aí Jesus olha para aquele servo e diz assim: eu irei lá na tua casa e curarei o teu servo. Aí o homem diz para Jesus: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre lá no meu teto, lá na minha casa. Eu não me sinto digno. Talvez a casa daquele homem está uma bagunça, né? Então ele diz: Senhor, eu não preciso que o Senhor vá na minha casa. Só basta uma palavra e o meu servo vai ficar curado. Porque eu sei o que é autoridade, eu também sou um homem de autoridade, eu mando e acontece. Então se o Senhor mandar, acontece lá. Então só basta uma ordem tua e o meu servo que está lá vai ficar curado. O Senhor não precisa nem ir lá. Daqui, o Senhor resolve o problema lá. Ei, não sei se você sabe, mas enquanto você está adorando aqui, Ele já está resolvendo um problema lá na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no mês de junho, no mês de maio, no mês de junho, no mês de julho, no mês de agosto, ele está aqui resolvendo um problema lá. Aí Jesus olha para aquele centurião e diz: meu Deus, que fé é esta? Jesus elogia a fé do centurião. Ao ponto de Jesus falar assim: nem mesmo em Israel eu encontrei tamanha fé. Que fé é esta? Aí Jesus olha para o centurião e diz assim: seja feito conforme a tua fé. Seja feito conforme a tua fé. E a Bíblia diz que naquela mesma hora o seu criado foi curado. Por quê? Porque quando Jesus emitiu uma ordem, aconteceu lá. Porque só basta uma palavra. Só basta uma palavra, só basta uma palavra dele, só basta uma ordem dele, uma só palavra. Mas tem algo aqui que eu não gostei na vida do centurião. Porque a gente elogia a fé dele, inclusive o próprio Cristo elogiou. O centurião errou feio aqui, gente. Jesus queria entrar na casa dele para curar o rapaz. Será que Jesus não poderia falar assim: ó, daqui mesmo eu curo, se é feito a fé? Não. Jesus disse: eu quero ir lá na tua casa. Ele disse: não, Senhor, não precisa ir na minha casa não, só basta uma ordem. Ele não entendeu, queridos, que Jesus é Deus de obras completas. Se ele tivesse permitido Jesus entrar na casa dele, Jesus tinha feito a obra completa na vida daquele rapaz. Porque a Bíblia diz que foi assim que ele fez na casa de Zaqueu. Um dia Jesus disse assim: Zaqueu, eu irei na tua casa. Desce depressa, Zaqueu, eu quero entrar na tua casa. A Bíblia diz que Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ei, todas as vezes que ele quiser entrar na tua casa, abre o coração, abre a porta. Senhor, pode entrar. Eu não sou digno de te receber aqui. Está uma bagunça terrível aqui, mas pode entrar. A casa é tua, aqui o Senhor é bem-vindo. E aqui o Senhor faz a obra completa. Pode entrar, Senhor. Ei, o centurião recebeu apenas a cura, mas tinha algo a mais que Jesus queria liberar na vida daquele centurião, na vida daquele servo. Sabe o que era? Salvação. Foi por isso que lá em Lucas, capítulo 19, versículo 10, ele diz assim: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Entenda isso. Se o centurião romano disser: Senhor, pode entrar, a casa é sua. Ei, além de cura, haveria também libertação. Além de libertação, haveria salvação. A obra seria completa. Deixa eu dizer para você: a obra de Deus é sempre completa na vida daqueles que dizem: és bem-vindo aqui na minha casa.
Não, és bem-vindo aqui na minha casa. Eu vou repetir mais uma vez isso até você ter paz também. Jesus, tu és bem-vindo. Levanta a mão para o céu, por favor, em nome de Jesus. Fica de pé, aproveita lá, fica de pé com a mão erguida assim aos céus. Porque você declara isso comigo. Jesus, diga assim: Jesus, tu és bem-vindo na minha casa. Ele é bem-vindo. Ele é bem-vindo. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Você tem que dizer assim: Senhor, a casa já é tua. Eu já estou até transferindo o nome da casa, a escritura da casa para o Senhor. A casa já é tua. O Senhor não será apenas hóspede, o Senhor será dono da casa. Não, vou repetir. Não, aqui o Senhor não vai ser hóspede, o Senhor vai ser o dono da casa logo. A casa é sua. O Senhor pode botar as coisas em ordem. Está uma bagunça aqui, mas sob a tua palavra o caos vai se organizar. Vou repetir mais uma vez. Quando Ele ordena, o caos se organiza. Quando Ele dá ordem, o que está quebrado é restaurado. Quando Ele dá ordem, o que foi roubado é restituído. Aleluia. 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 Vou repetir. Se você permitir que Jesus entre hoje na sua vida, que Jesus entre na sua história, escute isso aqui. Ele não apenas vai te curar, Ele não apenas vai te libertar, Ele quer salvar a tua alma. Ele quer salvar a tua família. E você vai poder dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Espírito Santo, vem sobre nós nessa tarde. Vem sobre nós nessa noite. Manifesta o grande poder aqui, Senhor. O teu poder para salvar. O teu poder para libertar. Manifesta o poder para curar. Vem manifestar o teu poder aqui, Senhor. Manifesta o teu poder aqui agora. E aonde houver uma cadeia espiritual, aonde houver uma marca espiritual, hoje o meu Deus começa a quebrar. Hoje o meu Deus começa a quebrar isso na sua vida. Hoje o Espírito Santo começa a quebrar isso na sua vida. O Senhor hoje entra na tua casa. Hoje Ele entra lá na tua casa. Ele entra na tua casa. Você está dando permissão? E se você está dando permissão, você diz: Senhor, entra na minha casa. Eu não me sinto digno. Você pode dizer assim: eu não me sinto digno, eu não me sinto, sabe, as coisas estão um pouco quebradas, existem algumas coisas que estão fora de lugar. Entra na minha casa. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com a estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a santidade. Quero orar a ti. Que o Senhor é maior. Faz um milagre. Espírito Santo, onde houver alguém dizendo sim a Jesus, começa a entrar agora nessa vida. Começa a restaurar tudo que está quebrado. Começa a restituir tudo que foi roubado. Faz um milagre aqui nessa noite, Senhor. Faz um milagre, Senhor. Deus, eu preciso da tua ajuda. Clame a Ele agora.
Clame a Ele: Senhor, ajuda-me. Não, eu quero que você abra a sua boca e clame em alta voz: Senhor, ajuda-me. Eu imploro a tua ajuda. Irmão, você está na igreja, aqui há liberdade, você pode clamar a Jesus em alta voz: Senhor, ajuda-me. Ele nunca vai negar ajuda a alguém que pede socorro. Talvez você já tentou com as suas forças, você já tentou do seu jeito, e hoje a mão de Deus vai ao teu encontro. A mão de Deus entra em providência em teu favor. E eu dou a ordem agora na autoridade de Jesus, que todo espírito imundo que está trazendo bagunça lá na tua casa, eu ordeno: pega a bagagem agora e saia de lá. Saia de lá. Eu interrompo hoje, na autoridade do nome de Jesus, toda ação maligna, toda ação das trevas. Cai por terra agora. Cai por terra agora. Cai por terra agora. Está desfeito. Está desfeito toda obra do maligno na tua vida, na tua família, na tua casa, pelo poder que é no nome de Jesus.